a Deus pela oportunidade de estarmos na casa do Pai. Glorificamos o Senhor pela oportunidade de estarmos levando a poderosa palavra, essa palavra viva, fiel, verdadeira, eficaz, espada de dois gumes, que realiza o que eu não realizo, que entra onde eu não entro, que faz o que eu não faço. É o Espírito Santo de Deus, através da palavra, que convence e converte a vida do homem. É pelo poder da palavra de Deus que nós acreditamos na vitória em Cristo Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Deus é bom. Hoje nós estamos num culto de doutrina. Hoje nós estamos num culto de ensinamento. E Deus colocou no meu coração uma palavra que é difícil às vezes até se encontrarmos que alguém pregue, mas Deus colocou no meu coração e eu quero, pela graça e a compaixão, a misericórdia do Senhor, levar a revelação dessa palavra ao conhecimento, ao entendimento de todos que nos ouvem presencialmente, aos que nos ouvem do lado de fora do ministério e aos que nos ouvem através também do canal do YouTube na internet. Amém? Agradecemos a presença do Espírito Santo, que sem Ele nada somos, nada podemos. É a presença de Deus que nos capacita para estarmos aqui. Amém? Deus me dá uma palavra no livro de Salmos, capítulo 39. Salmos, capítulo 39, para a glória de Deus. Salmos de Davi, o próprio Davi quem escrevera. O tema da leitura, especificada na tradução revista e corrigida atualizada, diz: o cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida, a súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Amém? Amém. Versículo 1. A todos que podem nos acompanhar com a palavra, com a Bíblia Sagrada, acompanhe em nome de Jesus, reflita na palavra, entenda a palavra, pratique a palavra, ame a palavra de Deus. Ata ao teu pescoço como um colar valioso o poder dessa palavra. Diz o versículo 1: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendiou-me dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como os palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoando riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizestes. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelos golpes da tua mão. Se com repreensão castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, ó Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque eu sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome atento antes que me vá e não seja mais. Amém? Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Deus poderoso. Irmãos, nós estamos aqui
diante de um homem que expressa a verdade do íntimo do coração dele através da oração. Esse homem não era ninguém mais do que um rei ungido e proclamado pelo Senhor. O rei Davi foi um dos reis mais reconhecidos e aceitos pelo povo, por tua liderança forte, por tua justiça, pela verdade que estava para lutar em favor do povo do Senhor, o povo de Israel. Mas mesmo sendo um homem escolhido, ungido, capacitado, tendo a presença de Deus, tido como um homem segundo o coração de Deus, aleluia, também cometeu pecados e erros. Também cometeu falhas. Também cometeu transgressões. E nós estamos aqui tentando transmitir o poder dessa palavra, tentando mostrar os sentimentos dele. O tema dessa palavra, na realidade, não começa nem no capítulo 39, mas começa assim no capítulo 38. E termina, na realidade, não é também no capítulo 39, e termina no capítulo 40. Davi enfrentava uma grande dificuldade. Eita Deus! Davi enfrentava, na realidade, era uma grande consequência pela dificuldade. Davi enfrentava, na realidade, era uma grande colheita pelo que plantou. Davi, na realidade, enfrentava todas as dores pela desobediência. Davi era um homem que sabia como se expressar através da oração. Davi era um homem que liderava com punho forte. Mesmo assim, ele caiu e sucumbiu-se ao pecado e aos desejos da carne. Se nós lermos o capítulo 38, nós vamos entender que a base dessa oração, a base do que ele expressa no capítulo 39 é justamente a agonia por não poder relatar, por não poder confrontar, por não poder se abrir pela situação que ele vivia. Davi estava enfrentando dores por uma doença, e essa doença foi causada pelo seu próprio erro. Alguns estudiosos expressam, e a verdade da palavra revela e confirma, que Davi estava sofrendo de uma doença sexualmente transmitível. Davi foi um homem de muitas mulheres. Ele teve 8 esposas e várias concubinas. 1 Crônicas capítulo 3 nos mostram as suas descendências. E através de tantas relações, ele adquiriu aí uma doença sexualmente transmitível. Pastor, mas que assunto é esse no culto de doutrina? Sim. Se não explicarmos, se não falarmos o poder da palavra, da verdade, da doutrina dessa verdade, e estivermos pregando só bênçãos, só conquistas, você acaba achando que o evangelho é fácil de se conquistar, e na realidade não é. Existe consequência para os seus erros, existe consequência para os seus pecados. E Davi, mesmo sendo um homem aclamado como um rei, mesmo sendo um homem ungido pelo Senhor, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele sucumbiu aos desejos e aos pecados da carne e pagou um preço dolorido por isso. E o preço dolorido não foi só em sua carne, não foi só pela dor física. Em alguns textos especifica uma tradução literária. Na Bíblia King James, por exemplo, mostra que ele sofria com febres. Se nós lermos o capítulo 38, nós podemos entender algumas ações. Olha só, o versículo 3 do capítulo 38. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. Versículo 5, olha o que diz: as minhas chagas, ou a minha doença, as minhas enfermidades cheiram mal.
e estão corruptas, expostas, por causa da minha loucura. Meu Deus. Repara que a doença lhe causava cheiro ruim já. Meu Jesus. O versículo 6 mostra como estava gravado essa doença. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Imagina que a doença era intensa, que ele já andava encurvado. Imagina como era a profundidade dessa lesão. Ele já não tinha mais forças. O versículo 7 diz assim, ó: porque os meus ombros estão cheios de ardor. Ele estava com muita febre. Eita Deus. E não há coisa sã na minha carne. Ele padecia com as dores e enfermidades, porque ele procurou. Sabe que, mesmo no Velho Testamento, o Senhor nos dá ordem para se unir a uma mulher em relação, em casamento, se tornando uma só carne, mas é com uma mulher. Deus nunca foi favorável ao homem ter muitas mulheres. Deus nunca foi favorável ao homem ter muitos relacionamentos. E se nós entendemos, as ações dos pais sempre caem sobre os filhos. Salomão foi um que herdou os mesmos desejos, mas de formas piores e mais intensas, porque a raiz do pecado vinha de Davi e também foi herdada ao seu filho. Por ter muitas mulheres, acarretou sobre ele situações complicadas, difíceis. Agora eu imagino como Salomão vivia com 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres ao seu harém. Isso nunca foi aprovado aos olhos do Senhor. Entenda que todas as vezes que você comete uma ação que desfavorece, você comete uma ação que é condenada aos olhos do Senhor, você acaba colhendo. E essa situação era denegria a imagem dele. Ele não podia bater de frente. A Bíblia fala que ele não podia de forma alguma se defender, porque isso não só lhe causava repúdio físico, dores físicas, mas também a vergonha perante a sociedade. Todos estavam ao redor dele, procuravam falar dele, armavam laços contra ele, falavam mal das ações dele. Foi por isso que o versículo 1 que lemos disse: ele guardarei os meus caminhos para não delinquir. E eu fui pesquisar o que representa a palavra delinquir. Segundo o Google, a palavra delinquir, a prática de falta grave ou agir de forma criminosa ou delituosa. Guardei os meus caminhos para não tomar uma ação criminosa, delituosa, para não agir com as minhas mãos. Guardarei os meus caminhos. Ele estava fazendo promessas a Deus em oração. Eu vou me guardar, Senhor, para não agir com as minhas mãos. E ele especifica na parte B: enfrearei, ou amordaçarei, ou calarei a minha boca, enquanto o ímpio estiver na minha presença. Ele não queria trazer escândalo. Ele sabia que estava errado e ele não tinha como se defender. Aquilo envergonhava ele. Quantas vezes existem conselhos, quantas vezes existem o bom amigo, o poder da palavra, as ações que podem conduzir o homem ao correto. O poder de Deus, ele sempre nos avisa antes de cometer-se o erro. A presença do Espírito Santo que vive na vida do homem, ele é fiel para sempre auxiliá-lo pelo caminho justo, pelo caminho santo, pelo caminho verdadeiro, correto. O homem, se tomar a decisão de agir, ele está tomando a decisão de agir consciente. Aquilo não agrada a Deus. Davi tinha a presença de Deus. Quantos homens têm a presença de Deus e estão trocando a presença de Deus? Porque quando o homem perde a presença de Deus, ele perde a alegria. Ele acaba se tornando um homem corrupto e não tem como se defender. Davi não tinha como afrontar, não
não tinha como erguer a voz, ele prometeu ao Senhor: Deus, eu vou calar a minha boca. Eita Deus. Poderia me defender, mas eu prefiro ficar em silêncio. E a verdade é que o versículo 2 diz que ele não ficou só em silêncio para se defender, não ficou só em silêncio para se justificar, ele não ficou só em silêncio para não trazer escândalo, ele também ficou em silêncio também referente às coisas boas. E aí é que tem um detalhe, porque o homem, ele pega das duas formas. Ele pegou nesse ato delituoso que lhe causou chagas, dores, feridas, doenças graves, e ele expunha tudo isso em oração, e ele não podia se defender perante o homem, mas aquilo lhe causou tanta consequência psicológica que ele também se calou para o bem. E ele, sendo rei, ele não podia se calar pelo que é bem. Ele sendo exemplo, ele não podia se calar pelo que era bem. A Bíblia nos ensina que quando a gente não faz o bem, a gente peca. Repara que um abismo chama outro, um erro atrai o outro. Ele decidiu também se calar, inclusive pelo que era bom, pelo que era bem, acerca do bem. E ele falou que essa consequência acabou agravando. Mas a minha dor se agravou. Não foi só a dor física. Isso daqui foi uma dor psicológica, uma dor emocional, uma dor que ele não podia se abrir, não podia relatar, não podia se defender, ele não podia expressar para ninguém. E aí ele começou, naquela situação, o íntimo dele, o coração dele começou a explodir. Ele queria desabafar, ele queria se abrir, e ele não se expressava com o homem, e incendiou o coração dele. Enquanto ele meditava, o versículo 3 diz que acendeu um fogo, e ele começou a procurar o que é certo para se abrir, a relatar a quem é certo para se abrir, a falar a quem é certo para ouvir, a falar a quem é poderoso para mudar a situação. Ele começou a se abrir com o próprio Deus e com a própria língua. Ele começou a falar: Senhor, olha a oração. Ele estava numa depressão profunda. Ele estava rodeado por parentes, por amigos e pelo povo, e todos olhavam para ele com olhar de acusação, todos olhavam para ele com olhar de reprova, a ponto dele estar sentindo tantas dores e tão humilhado e tão depressivo, que ele chega e fala: Senhor, faz-me conhecer logo o fim dos meus dias. Mostra para mim logo a minha morte, só para mim saber quão vulnerável eu sou. Ele começa a detalhar ao Senhor: a minha vida é como palmos, foi contada como palmos, a minha vida é como um sopro. Mostra quão vulnerável, quão simples, quão frágil eu sou, Senhor. Ele começou a se humilhar debaixo das poderosas mãos de Deus, e ele expressa uma verdade nessa oração. O versículo 5 mostra: olha, eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que estejas, é totalmente vaidade. Versículo 6: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão inquietam, amontoando riquezas, e não sabem a quem os levará. Repara, essa é uma verdade que nós temos que detalhar. O homem sem Deus, ele é perdido. O homem sem Deus, ele é vazio. O homem sem Deus, ele está à mercê do nada, vulnerável aos inimigos. Ele especifica o homem, por mais firme que expresse, que seja. O que representa essa firmeza nos dias atuais? Nós vemos algumas pessoas como exemplo. Nós podemos lembrar de pessoas que já morreram como exemplo. Pessoas cultas, políticos, escritores, morreram.
Pessoas belas. Quantas Miss Universo, Miss Brasil. Quantas mulheres que desfilaram com seus corpos perfeitos, com a sua pele perfeita, com a sua veste exemplar, morreram. Eita Deus. Pessoas conhecidas e famosas. Quantos atores, quantos cantores, quantos apresentadores, quantas atrizes que nós lembramos do passado. Quantas séries, quantos filmes, quantas pessoas nos fizeram rir, quantas pessoas nos fizeram chorar, quantas pessoas nos fizeram emocionar através das televisões, dos programas, dos jornalismos, dos filmes. Quantas pessoas influenciaram a nossa vida e mesmo sabendo que elas tinham dinheiro, beleza, condição social, fama, morreram. A vida passa como um sopro, tudo isso é vaidade. Ele começou a refletir: eu sou o rei, rico, poderoso, mas eu vejo que eu não sou nada, que os meus dias perante o Senhor é como nada. E ele relata no versículo 6 a loucura dos homens pensarem em acumular riquezas. A loucura dos homens acharem que a riqueza, o bem, o dinheiro, o acúmulo pode lhe trazer algum benefício. Pelo contrário, a riqueza pode lhe acarretar danos espirituais no dia do juízo. Pode corroborar contra a sua vida espiritual perante Deus no dia do juízo final. É por isso que o poder da palavra de Deus ele é insubstituível. É por isso que nós temos que viver uma vida de integridade. Nós não sabemos o que acumulamos, para quem vai ficar. Às vezes falamos: vai ficar para os nossos filhos. Eu vou passar a vida inteira sem propósito. O meu propósito vai acumular bens para dar uma herança para o meu filho. É o pensamento de muitos. E na realidade, no ato de morrer, ele não sabe se realmente vai ficar na mão do filho ou não. Não sabe quem vai sofrer de tudo aquilo ou não. E a vida dele passa a ser um propósito. Mas pastor, como ser um propósito? Se ele acumulou bem, se ele foi um empresário, se ele foi um homem bem sucedido, se ele deixou propriedades para os filhos, uma herança para o filho, ele não fez coisa boa, sem propósito perante Deus. Sem propósito algum aos olhos do Senhor. Porque os bens dessa terra se perdem e de nada valem após a morte. E de nada valem após o dia de ser chamado pelo Senhor. Ele cata e faz uma autoanálise e fala: Senhor, o que eu posso ser agora? Doente? Humilhado? Não consigo me defender. Os meus dias estão passando e estou enxergando a carreira da morte. O dia de lhe dar satisfação. Eu estou perante os seus olhos, sendo castigado e merecido o castigo. Reconheço o meu erro, a minha iniquidade, a minha transgressão, o meu pecado. Aonde eu ponho a minha esperança? Jesus Todo-Poderoso. A minha esperança só pode ficar em Ti. Só posso esperar em Ti. Só posso aguardar em Ti. Eu só posso crer em Ti. Porque não há outro que possa me compreender. Eu imagino Ele expressando. Verdade, meu Deus. Eu fico pensando nas pessoas que vivem uma vida dissoluta, sem a presença de Deus. Que vivem uma vida de vaidade e erros. Ele pede para o Senhor: Senhor, não me deixe envergonhado. Não me deixe exposto à zombaria do ímpio. Olha aí. Olha como o sentimento dele estava posto à prova. Verdade. Olha como o coração dele doía com cada olhar, cada situação. Eu fico pensando
que às vezes o homem realiza e pratica o pecado e a transgressão, mas quando ele tem a presença de Deus, que ele se arrepende e o coração é quebrantado, ele fica tão vulnerável, ele fica tão exposto, ele sabe que ele depende do Senhor. E aí essa hora eu imagino que são as orações mais verdadeiras e sinceras do homem que teme a Deus. É a hora que ele se expressa com a maior verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o seu nome, Jesus. Tira de mim a sua praga. Meu Deus. Versículo 10, tira de mim a sua praga. Eu estou desfalecido pelos golpes da sua mão. Olha aí. Eu fico imaginando as palavras do seguinte: Senhor, chega de me castigar tanto. Chega de me flagelar tanto. Chega de me corrigir tanto. Eu já não aguento mais. Eu estou cansado dos golpes. Eu já estou cansado, fatigado. Não resisto mais. O poder dos golpes das tuas mãos já destruíram a saúde dos meus ossos. Não há nada mais em mim que não sinta as lesões dessa penalidade, dessa correção. Quantas vezes nós conversamos assim com Deus? Davi era alcançado por Deus por causa das suas orações. Davi era visto por Deus por causa das suas orações. As súplicas de Davi eram intensas. As súplicas de Davi eram grandiosas. Eu fico pensando que se o homem decidir continuar vivendo a prática da iniquidade, do pecado, como está acontecendo, o amor já se esfriou. Ninguém mais ama Deus e ninguém está amando mais o próximo. É cada um por si. A fé já se esfriou, está morrendo. As práticas constantes daqueles mesmos erros, com o coração endurecido, já está cada vez mais comum. As pessoas esqueceram de lutar pela verdade do Evangelho dentro do próprio coração, sendo verdadeiras para si mesmo. Lucas, capítulo 21, eu quero compartilhar essa leitura com os irmãos. Lucas, capítulo 21, versículo 36, mostra a verdade de um homem que precisa, mesmo através de opressões, lutas e dificuldades, precisa da verdade desse Evangelho. Olha só, diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha só o como o Senhor nos alerta com a tua palavra. Vigia. Tudo está acontecendo nos dias atuais. Vigia. Não pode mais conquistar todo o seu espaço esquecendo de priorizar o nome do Senhor. Vigia. O fim dos tempos está aí acontecendo. Vigia. Eu sei que todo tipo de situações está acontecendo, mas ele está especificando: seja ávido, digno, capaz, honroso, de estar passando por tudo o que está acontecendo e que vai acontecer. Mas no final de toda essa opressão, perseguição, toda essa loucura que o diabo está fazendo no mundo para matar, roubar e destruir, no final de todas as tribulações, permaneça firme, em pé, diante do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Esse é o desejo do Senhor. Aleluia. Davi queria se mostrar para o Senhor. O Senhor era a única confiança em abrir o coração. Aleluia.
Ele sabia que os pecados e os erros eram grandes e graves. Mas ele também reconhecia que não poderia perder a presença do Espírito de Deus. Não podia perder a presença daquele que o guiou e o salvou. Aleluia, glória a Deus. Ele sabia que toda a ação da vida dele tinha que mudar. Nos dias atuais, as pessoas, dentro do ministério, dentro das igrejas, tidas como as noivas, estão agindo como as loucas. Tido como as santas, estão agindo com toda a imprudência, envoltas no embaraço do mundo. Meu Deus. Parece que se tornou difícil alertarmos essa realidade nos dias atuais. É verdade. Se nós pegarmos 1 João, vamos ver, 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Eita Deus, eu vou. Olha só como o mundo já se entrelaçou. Da mesma forma que entrelaçou sobre a história de Davi, tem se entrelaçado nos dias atuais. Verdade. Davi caiu no erro de possuir tantas mulheres que acarretam para si doenças. E hoje esse mesmo perfil de doenças estão atualmente. Meu Deus. Tudo se envolve no ato das conquistas e dos bens para conquistar não só o reconhecimento proporcional social, mas também conquistar relacionamentos. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eita Deus. Repara que o que mais envolve e embaraça é justamente o que o mundo oferece. Meu Deus. Hoje, a pornografia é oferecida em qualquer celular. Hoje o adultério é fornecido em qualquer site de relacionamento, em qualquer esquina, em qualquer noitada, em qualquer balada, em qualquer barzinho, em qualquer local. Hoje, a facilidade. Meu Deus. Meu. Nós estamos dando exemplo justamente sobre isso, porque foi o que Davi caiu. E é o que todo mundo vive hoje. Se chegarmos... Eu vi um vídeo de um rapaz evangelizando e ele cumprimenta o rapaz na praia e pede a permissão se ele pode falar um pouco do evangelho, e o rapaz educadamente aceita. E ele responde, pergunta para o rapaz: você conhece a Deus? Você ama a Deus? Você acha que se você morrer hoje, você está apto para passar ante um tribunal, ante o julgamento de Deus? Porque a Bíblia fala em Hebreus 9:27 que está ordenado o homem morrer uma só vez, mas depois vai ter que dar satisfação da sua vida perante Deus. Se você morresse hoje, conhece os mandamentos? Ele, conheço, mais ou menos eu conheço. Quantos anos você tem? Ele falou 22 anos. E em 22 anos de vida, quantas mentiras você já falou? Ele, como assim? Quantas mentiras você já falou? Ele, eu não sei, inúmeras. Pois bem, você tem 22 anos, jovem, morando numa praia, numa cidade litorânea. Entre os mandamentos está dizendo para não cobiçar a mulher do próximo. E Jesus completa: se o homem olhar a mulher do próximo e a desejá-la no teu íntimo, no teu coração, já pegou, já adulterou com ela. Você já fez isso? Quantas vezes? E ele só ouvindo. Você já desonrou, desobedeceu seu pai e sua mãe? Eles mandaram você fazer isso, você fez o contrário. Ele baixou a cabeça e já. Ele só vinha concordando com a mentira, com o adultério, com a desobediência. E ele falou, e no meio
de tudo que nós estamos falando aqui. Dos 10 mandamentos só falamos 3 tópicos. Mas se você morresse hoje, você, na presença de Deus, acha que seria julgado como uma pessoa boa? Seria julgado como uma pessoa absolvida aos olhos de Deus? Seria julgado aos olhos do Senhor como uma pessoa apta para morar no reino dos céus? Ou você seria uma pessoa negada por Deus? Porque a verdade da palavra é Ele acusar, é Ele mostrar, e você realmente ia ter que assumir os seus erros. Você acha que você seria poupado por Deus e entraria nos céus? Ou você não seria poupado, seria culpado aos olhos de Deus e seria lançado no inferno? Ele baixou a cabeça e disse assim: eu acho que no inferno. E isso não lhe preocupa? Eita Deus. E aí nós entendemos o tópico desse versículo do 1 João capítulo 2, versículo 15. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O que o mundo está te oferecendo para você trocar a presença e o amor de Deus, o sacrifício de Deus em dar o seu Filho Jesus Cristo, amado, unigênito, que saiu da glória para padecer dessa carne, para sofrer todas as aflições em nosso lugar, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, para nos dar a vida plena, abundante, a vida eterna, a salvação em Cristo, mediante Cristo Jesus. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, olha só, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e essa concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Repara a verdade da história de Davi, se enquadra nesse versículo. Eita Deus. Por que às vezes nós decidimos, porque são ações, irmãos, nós não seremos julgados pelo nosso sentimento, nós não seremos julgados pelas nossas bobas falas, mas sim pelas nossas ações. Porque tem gente que tem boa fala, mas não tem nada de ação. Se nós chegarmos às pessoas e falarmos sobre a ação dela de fé perante Deus, todas vão dizer insensatamente que tem fé em Deus, mas como você prova a sua fé? Com obras? Porque não dá para provar a fé em Deus sem obras. Olha só o que diz a palavra. Tiago, livro de Tiago, capítulo 2. Vamos ler, hoje vamos tirar o dia para ler. Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eita Deus. Não tem como um ser humano dizer que está vivo sem o espírito de vida, o fôlego de vida. E também não tem como um homem dizer que tem fé em Deus sem obras. Ele também está morto na sua obra, na sua fé. As suas ações mostram quem você é. Versículo 18 do mesmo capítulo 2 de Tiago: mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Imagina no dia do grande juízo as pessoas sendo justificadas pelas suas ações de fé, obras de fé, atitudes de fé. E outros dizendo: como não vou ser justificado se eu falo que tenho fé? Eu falo que creio, mas eu não consigo agir com obras. Quantas pessoas dizem ter fé em Cristo, ter fé em Deus, mas não tem obras algumas que favorecem a aceitação da verdade dessa palavra na vida dele? Verdade, meu Deus. Nós, infelizmente, temos que ressaltar o poder desse evangelho, porque um dia o homem terá que dar satisfação, e nós não podemos de forma alguma omitir
Não dá. Irmãos, não dá. O Espírito Santo, uma hora, ele vai cobrar se não protestarmos contra o pecado. Se não mostrarmos a verdade do pecado. Glória a Deus. 1 João capítulo 3 diz assim, versículo 8, 9 e 10. 1 João capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Quem comete pecado é do diabo. Ponto. Meu Deus. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Entenda, o pecado não tem poder de te levar para o inferno. Você só vai para o inferno se você não crer e não tiver ações de fé que Cristo ele se manifestou para quebrar, para anular, para cancelar as obras do diabo sobre a sua vida. Aleluia. A aceitação vem quando o homem realmente crê e pratica essa palavra. Versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente está nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Aleluia. Mas pastor, peraí, aquele que é nascido de Deus não pode pecar porque pecamos. Não pode se pecar. Na tradução de algumas Bíblias, como a King James, a qual eu gosto muito de ler, diz assim: aquele que é nascido de Deus luta para não pecar. Aleluia, glória a Deus. Repara, luta para não pecar, porque nele há a semente de Deus, de maneira que ele não peca. Ele é nascido do Pai. Glória a Deus. E essa semente não é outra senão o poder desta palavra. Essa palavra cai na mente, no coração, no íntimo, na concupiscência. O homem tem que fazer uma autoanálise. E quando o pecado se mostrar, automaticamente ele tem que renunciar, negar. Davi caiu no erro a ponto de se envolver com tantas concubinas, com tantas mulheres, que acarretou sobre si essas doenças venéreas. Mas eu tenho certeza que após ter sido alcançado por Deus, perdoado por Deus, curado por Deus, honrado por Deus, na próxima cilada que o diabo abrisse os olhos para que ele viesse a pecar, ele automaticamente lutaria, porque ele se arrependeu. Aleluia. É justamente isso, arrependimento do homem que leva o homem perante Deus. É o arrependimento do homem que leva o homem a ter vida com Deus. É o reconhecimento de dizer: pequei, me perdoa, me dá força para não pecar mais. Aleluia. Obrigado. Versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama teu irmão não é de Deus. Eita Deus. Por causa do pecado de um, muitos os condenam. Repara que Davi pecou, e ao redor dele todos estavam formando laços e dizendo, caluniando e falando. Quantas pessoas pecou junto com Davi? Por causa do erro dele, muitos também pecaram em julgar, em condenar. Eita Deus. Às vezes nós praticamos a injustiça involuntariamente, porque não sabemos refrear a língua. Verdade. Davi começa o texto lá especificando que precisa sim ter o domínio próprio da tua vida para ter uma vida aprovada pelo próprio Deus, vivendo o poder da justiça e do amor. Aquele que não faz justiça, não pratica justiça, não ama justiça, não é justo. E aquele que não ama o próximo, não tem como você amar o próximo e ser injusto. Não tem como você amar o próximo e fazer o que é incorreto. É por isso que é interligado, é por isso que Deus ama a justiça. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Deus ama a verdade dessa justiça. Eu fico pensando como devem estar os olhos do Senhor perante tudo o que está acontecendo nos dias atuais, Meu Deus. enxergando o coração
Porque nós enxergamos só o lado de fora. Mas Deus não. O versículo 11 do capítulo 39 lá de Salmos, que estávamos lendo, a leitura oficial, diz assim, ó: se como repreensão castigas alguém por causa da sua iniquidade, logo destrói como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Quando o homem ele peca e decide levar uma vida de pecado, ele pode ser o homem mais lindo do mundo, a mulher mais linda do mundo, a maior influência do mundo, o maior exemplo do mundo. Ele pode ser o mais desejado, a mulher pode ser a mais cobiçada. Quando decide viver uma vida oposta à lei, oposta à obediência, oposta à fidelidade da palavra de Deus, Deus acaba castigando, e tudo que ela tem como base de certo, base de correto, como valor de vida, Ele corrói, destrói como a traça. Meu Deus, é forte. Ele destrói. Quantos homens estão lutando para ter um corpo perfeito, para participar de um Mister Universo? Para ganhar atenção nas mídias, para ganhar atenção das mulheres. Quantas mulheres estão malhando para ganhar o corpo perfeito? Tudo isso se envolvendo num laço para simplesmente ganhar a atenção e todos os prazeres que a carne. E é justamente dos prazeres da carne que vem a consequência. Meu Deus. Davi, ele se assimilou e começou a analisar e viu que a ação dele estava sendo reprovada por Deus. A ação do homem é reprovada por Deus. E ele suplica. Olha só o versículo 12, como a angústia domina o coração dele. Eu imagino que essa oração ele deve ter feito com uma expressão não só de voz, mas uma expressão física. Eu imagino que não foi só um sussurro, mas deve ter sido em alta voz: Senhor, ouve-me, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas. Olha só como estava destruído o emocional, o coração estava denegrido, apertado, não tinha com quem se abrir. A enfermidade era vergonhosa, a ação dele humilhava ele próprio. Fala assim: não esconda os teus olhos, não se cale perante as minhas lágrimas, porque eu estou como um estranho, os meus pais estão como estranho perante os teus olhos. Poupa-me porque eu estou vendo o fim dos meus dias. Poupa-me, Senhor, porque eu estou vendo que não viverei mais, não serei mais. Eita Deus. Eu imagino que ele estava vendo verdadeiramente, através de uma doença gravíssima, o fim dos dias dele. Ele não queria morrer sem a presença de Deus. E Deus castigou ele. Não pensa que Deus é só amor. O que planta colhe. É a lei da vida imposta pelo próprio Deus. E se ele está castigando, desse agradecido, porque ele só castiga quem ele ama. Porque se ele abrir mão, fica à vontade, realiza os seus prazeres, não ligo mais, seja guiado pela sua concupiscência, ele não luta mais. Aí se preocupa o homem. Porque sabe que a morada dele após a morte talvez não seja o que Deus reservou para ele. Coisa boa é ainda ser castigado por Deus. Jesus. Mas Deus compassivo, longânimo, benigno, misericordioso, piedoso, amoroso, da mesma forma que ouviu, atentou, da mesma forma que o coração dele quebrantou a essa oração, os ouvidos dele se agravaram, os olhos dele enxergou a verdade do íntimo do coração de Davi. Ele enxerga também a tua verdade. O arrebatamento está para acontecer. Jesus está para levar a tua noiva amada. Ele não quer deixar você viver uma vida de erro, de pecado. Aleluia, meu Deus. A compaixão dele chegou. A Davi também pode chegar a você. Se nós enxergarmos o primeiro versículo do Salmo 40, eu não falei que ela encerrava não no capítulo 39, mas sim no 40. Só
40 é poderosíssimo. Poderíamos ler todo o Salmo 40 que mostrava a grandeza do amor de Deus nessa situação de pecado de Davi. Baseia-se justamente o Salmo 40 nessa doença. Meu Deus. Poucos entendem o contexto dessas palavras. É verdade. Mas entenda como é poderosa essa palavra. Davi quebrantou-se, Davi se humilhou, Davi detalhou todo o teu íntimo, o teu sentimento perante o Senhor, mostrou todas as suas transgressões, ele aceitou o castigo, e sabe o que ele fez? Ele se calou e esperou. Versículo 1 do capítulo 40: esperei com paciência no Senhor. Eita Deus. Ele esperou, demorou, teve um tempo. Deus não o curou na hora. Deus não o levantou na hora. Deus não ouviu a oração dele e disse: tá bom, vou te levantar, vai lá, amanhã você está curado. Não. Verdade. Há um preço a ser pago. E Deus quer saber o que está no teu coração, se as verdades das tuas orações foram realmente confiáveis ou não. Passou-se um tempo e ele falou: eu esperei no Senhor, andando encurvado, com a enfermidade, cheirando mal, olhando os meus amigos, vizinhos, o povo de Israel, me olhando torto, falando contra a minha pessoa, e eu não podendo me defender. Eu guardei a minha boca, eu fechei, eu dei bom testemunho, eu ouvi e eu entendi que merecia tudo aquilo. O castigo de Deus veio sobre mim e eu aceito porque eu errei. Mas Senhor, ouve o meu clamor. Eu esperei, olha só. E diz assim: eu esperei com paciência no Senhor. Mas o que? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Era tão horrível a situação de Davi. Eu imagino que espiritualmente e fisicamente, como diz aqui, que estava cheirando mal. O capítulo 38, versículo 5 diz que essa chaga, essa doença, estava cheirando mal, exposta. E aí ele mostra no versículo 2 do 40: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs-me sobre uma rocha, firmou os meus pés. Ele já estava olhando a cura, ele já estava olhando a presença de Deus novamente na vida dele, ele já estava olhando a restituição espiritual, ele já estava olhando o sentimento sendo sarado, o coração sadio, ele já estava olhando a vida dele repleta da presença de Deus. Ele olhou para trás e falou assim: eu vivia num charco horrível de lodo, mas o Senhor me resgatou daquela situação calamitante. Ele não só curou a minha enfermidade, ele também levantou a minha moral, ele deu no meu coração a paz que eu tinha e perdi e ganhei novamente. Ele firmou os meus pés na rocha, os meus passos novamente andaram na tua presença, e pôs um novo cântico nos meus lábios. Olha só, versículo 13: e pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão. É o poder do Evangelho. É um poder vivo dessa palavra. E entenda uma coisa: a parte B do versículo 3 do capítulo 40, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. É porque esse testemunho é um testemunho que muitos sofrem no calado e no oculto. Mas quando se quebrantam e Deus levanta, mostra a grandiosidade do amor. Aleluia. Essa situação para o homem ou para a mulher é indigna, é inaceitável. A concupiscência destrói o íntimo dela. Mas quando a graça do Senhor ela chega, ela muda. Quando a graça do Senhor envolve, ela transborda. Quando a graça do Senhor chega, ela traz a paz perdida, ela traz a alegria que foi embora. Quando a paz, a glória do Senhor, a graça do Senhor, a presença do Senhor inunda, invade a vida do homem, ele se torna uma nova criatura. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 15. Eis que não há amor maior do que esse, do que alguém se dar a morte por um amigo. E eu vos tenho como meu amigo, diz o Senhor Jesus. Aleluia.
Porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vocês, meu amigo, sabem. Porque tudo que o Pai do céu me diz, eu compartilho com vocês. Vocês são meus amigos. Glória a Deus. Aleluia. Nós, quando ouvimos e conhecemos a palavra de Deus, nós somos limpos, purificados e se tornamos amigos de Deus. Aleluia. E para um amigo de Deus, ele relata: eu morri no Calvário por você. Para um amigo de Deus, ele relata: valeu a pena a morte, o espinho na cabeça, os cravos nas mãos, os chicotes nas costas, a cruz pesada. Valeu a pena toda a dor, todo o sangue expelido na cruz do Calvário. Se você se tornar meu amigo, se você valorizar o meu esforço, o meu sacrifício, todas as minhas dores e morte ao teu lugar, pagando o preço por tua vida. Jesus Cristo te ama e esse não é o ponto final. Jesus Cristo te ama e esse não é o diagnóstico final. Jesus Cristo te ama e não importa o que todos estão ao teu redor, amigos, parentes, vizinho, patrão, não importa quem está ao teu redor te denegrindo e dizendo que não tem mais jeito. Jesus Cristo te ama e quem dá a última palavra é o Senhor. Confia no Senhor, abra o teu coração, entrega toda a tua sorte de vida nas mãos do Senhor, humilhe-se debaixo da potente e onipotente mão de Deus. E no devido tempo Ele vai te exaltar, vai te levantar, vai tirar de charco horrível de lodo, vai colocar os teus pés firmes na rocha, vai consolidar a graça dele na sua vida, vai lhe dar principalmente a salvação em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Não há recompensa maior. A cura não dá para se comparar com a salvação. O coração sarado, sadio, os sentimentos leves, a concupiscência limpa, ainda não se compara em ter a alegria do nome escrito no livro da vida. Aleluia, eu creio, meu Deus. Muitos recebem cura, ou muitos recebem algum benefício, alcançam algum milagre, vive alguma coisa sobrenatural e acha que está tão bem com Deus que dali em diante ele está 100% salvo, e não é isso. Existe uma renúncia diária, existe uma cruz diária a se levar. Para seguir a Cristo existe uma verdade, e a verdade é essa palavra que ela tem que ter prática no teu coração. Aleluia. Davi lhe mostrou que a fé dele foi o ponto forte demonstrada através da humilhação, do quebrantamento do coração na oração. Aleluia. Cristo quer te honrar, vai te levantar. Toda sorte de bênção profetiza em tua vida. Mas se humilhe em oração na presença do Senhor. Creia e confia que tudo Ele pode. Aguarde e espere pacientemente. Aleluia. Há um tempo para todas as coisas. E eu declaro a vitória na tua vida, pela autoridade poderosa do nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém.